Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone Maiolino. A gente está passando aqui por algumas aulas para aprender a fazer uma avaliação. Já fizemos a nossa avaliação, já enquadramos a nossa avaliação segundo os graus de precisão e fundamentação e agora a gente vai ver como traduzir essa avaliação em forma de laudo. Lembra que sempre a gente faz a avaliação, mas essa avaliação ela precisa virar um documento, que chama um laudo, ou então, se não for judicial, um parecer técnico. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem na nossa capa, o nosso imóvel avaliando e as informações do interessado, no nosso caso, o nosso cliente, né, o objeto, localização e data base. A nossa data base é quando a gente foi ir lá fazer a vistoria. Essa é a nossa data base. E aí, a gente põe aqui as nossas informações. No meu caso aqui, Simone Maiolino, arquiteta, tem aqui todas as informações. E aí, vem apresentar o resultado do seu trabalho consubstanciado no presente laudo de avaliação. Ou no presente parecer técnico, né? No caso de um corretor que não esteja trabalhando, não seja um perito do juízo. A gente precisa colocar aqui o nosso objeto. Esse material aqui eu também disponibilizei para vocês. Você pode utilizar como base. Na sua apostila também tem um outro exemplo de laudo, né? Então você pode utilizar os dois, você pode utilizar esse daqui como padrão, você pode usar algumas informações dessa e de outros, certo? Como a gente fez a avaliação, eu gostaria de mostrar para vocês agora como que aquela avaliação ficou em forma de laudo. Certo? Então, o objeto sempre a gente precisa colocar. Já coloca o resultado da avaliação, para o seu cliente não ter que ver até lá na última página, para descobrir enquanto foi avaliado o imóvel, né? Os princípios e as ressalvas que vocês podem ler depois, é muito importante que tenha essa parte no seu laudo, porque o seu cliente, ele não tem todas essas informações, né? Então, você precisa passar essas informações para ele. Certo? Então, aqui... E aí, a gente entra na parte da metodologia. Vem aqui bastante teoria, ele fala quais são os aspectos normativos, a norma da ABNT que a gente adota, que a gente já sabe que é 14653, né? Aí vem os métodos que podem ser utilizados, comparativo, involutivo, evolutivo, certo? Bastante parte teórica e já entra aqui no grau de fundamentação. Né? Esse grau de fundamentação, se você esteve na última aula, você viu que a gente já preencheu ele lá. Então, da mesma forma que ele está aqui, que ele estava lá, ele vem parar aqui, certo? Os mesmos 11 pontos que a gente atingiu. Depois, aqui está o enquadramento do laudo, que já é aquela segunda tabelinha que tem ali, né? Lá onde a gente fez o enquadramento. Nosso laudo ficou enquadrado no grau 2. E por fim, aqui o grau de precisão que ficou no grau 3, né? Porque a nossa amplitude é de 9%. Aí ele vai explicar a avaliação intervalar. Aqui é aquilo que eu expliquei para vocês, da diferença do intervalo de confiança e do campo de arbítrio, que o valor que a gente vai utilizar sempre tem que estar atendendo esses dois padrões, esses dois parâmetros ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente já viu também lá nas nossas aulas. Nós escolhemos o método comparativo direto de dados de mercado. Aqui ele vai te falar o que é esse método comparativo e completamos com o tratamento por fatores, que é o tratamento que a gente aprendeu a fazer nessa avaliação das aulas passadas, certo? Ele vem aqui, o desenvolvimento, ele explica quais são os fatores que nós utilizamos, o que quer dizer cada um daqueles fatores que estavam ali na nossa tabela. E aí depois ele já entra naquilo que a gente fez na parte do saneamento. Ele vem trazer as fórmulas da medida de tendência central, a medida aritmética, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tudo isso a gente fez lá no Excel, certo? O grau de dispersão, né? E aí depois a gente saneou a amostra em torno daqueles 30% para mais ou para menos da média, que também é isso que está falando aqui, né? O critério da média. Todos os nossos elementos passaram nesse critério também. Ele explica aqui o que é o critério excludente de Chauvenet,
que nós utilizamos. E aqui a tabela do Chauvenet para 12 graus, para 12 elementos, 2,03, que foi o que a gente adotou na nossa amostra. Ou seja, tudo aquilo que está em forma de números, em forma de cálculos na nossa planilha, ele está explicado aqui agora nesse laudo. O intervalo de confiança, ele fala e traz aqui a fórmula, né, do intervalo de confiança. O intervalo da amplitude também, né? E, por fim, o valor do avaliando. Depois disso, ele traz um diagnóstico de mercado. Em todos os seus laudos, todos os seus pareceres técnicos, tá? Se você estiver trabalhando com avaliação, você precisa fazer o diagnóstico de mercado. Esse diagnóstico aqui é de 2017, a avaliação foi feita em 2017. Então, você vai fazer uma avaliação agora em 2020, você precisa fazer uma nova avaliação de mercado, né? Procurar diversas fontes, verificar como está o mercado e descrever isso no seu laudo. Aí vem os dados do imóvel, você precisa detalhar, falar qual é o seu imóvel avaliando, e aí vem o proprietário, a documentação que foi fornecida, e as características do local. As características do local é muito importante você informar, certo? Você precisa saber e também por causa dos seus elementos da amostra. Aí depois vem aqui, a pesquisa, você vai trazer quais são os elementos da sua amostra, aí você traz aquela tabela que a gente fez no Excel aqui para o seu documento, falando qual que era o valor unitário, quais foram os fatores que você utilizou e qual ficou o valor homogeneizado. Depois ele traz aqui a média dos valores, então você vê que tudo aquilo que a gente fez lá, através de contas no Excel, ele traz aqui as fórmulas, né, e os valores que a gente achou, né? A média, um intervalo de 30% para mais ou para menos em torno da média, o desvio padrão, coeficiente de variação e depois o saneamento amostral. Então, tudo aquilo lá está trazido aqui no laudo em forma de texto e através das fórmulas também. Então, a média saneada, nós achamos esse valor de R$ 962,06. O limite de confiança através da tabela TD Student e depois o quadro de resumo da avaliação. Então, o valor unitário, a área do terreno e o valor final e o valor adotado nessa avaliação desse imóvel. Então, esse terreno ficou avaliado em R$ 440 mil. Depois temos as especificações da avaliação. A norma, ela faz com que você traga isso sempre nos seus laudos. Você precisa falar qual que foi o seu grau de precisão, o seu grau de fundamentação. Aqui ele explica, né, no laudo está explicando o que é isso, né, o grau de fundamentação, a classificação e, por fim, o encerramento. E aí você coloca, né, nada mais havendo a lavrar, você faz ali uma conclusão, um encerramento, cidade, data, e aí você assina, né, o seu nome, sua profissão, seu registro, né, no conselho específico. Enfim, assina e o seu laudo está pronto para ser entregue para o seu cliente. Viu como não é tão difícil quando a gente vê todos os passinhos assim? É mais fácil depois de entender e chegar num final de forma satisfatória, certo? Então, você tem todos esses materiais disponíveis aí para você, utilize esses materiais, tire as dúvidas durante a aula, anote o que você precisa anotar. Se possível, você imprimir aquela tabela do Excel que eu falei para você, escrever as fórmulas, escrever o passo a passo que eu passei na aula também, certo? E aí agora você tem esse laudo aqui para você utilizar como base ou apenas como uma referência, certo? Então, começamos e terminamos uma avaliação. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara, ok? Então, por hoje é isso e a gente se vê agora na próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau!